E aí, galerinha, beleza? Pessoal, vamos resolver algumas questões aí sobre as estruturas de dados no Python. Vamos lá. CESP, Sebrasp 2021, SERPRO. Listas são coleções alteráveis de qualquer tipo de objeto, como, por exemplo, outras listas, capazes de gerar um efeito top-down sem limites de níveis. E aí, pessoal? Certo ou errado? Certo ou errado? Questãozinha bem legal, questãozinha bem interessante. Listas são coleções de dados, são coleções de objetos. Pessoal, e dentro de uma lista, você pode ter qualquer tipo de objeto, inclusive outras listas. Você pode ter uma lista de listas. Você pode ter uma lista de tupla. Você pode ter uma lista de qualquer coisa ali dentro. Né? Então você pode ter vários objetos dentro de uma lista. Professor, o que, é que seria esse efeito top-down de sem limite de nível, né? Você vai ter um nível, lista dentro da outra, então você vai ter uma lista pai, uma lista filho, uma lista neto, você vai tendo coisas dentro da outras coisas. Então você gera esse efeito top-down, você gera esse efeito hierárquico, né? Isso pode ser implementado com listas, tá? Então, permite essa possibilidade. Então, questão correta. CESP Sebrasp 2021 SERPRO. As tuplas, embora sejam semelhantes às listas, estão limitadas a no máximo 5 níveis. E aí? Não, pessoal. Uma tupla, ela parece de certa forma com a lista? Parece, mas ela tem algumas coisas diferentes, né? Como, por exemplo, não permitir a modificação de itens. O que diferencia uma lista de uma tupla não é a quantidade de níveis, ou seja, não é a quantidade de itens que tem dentro da outra hierarquicamente, né? Uma tupla pode ter uma tupla dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Numa lista pode ter uma lista dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra. Também não tem problema. Não tem problema. Eu tenho esses níveis, né? Então, por exemplo, eu tinha aqui uma lista, e aí dentro dessa lista eu tenho outra lista, e aí eu tenho outra lista aqui. Não tem problema. Tem essa hierarquia. O que muda na tupla e na lista não é a quantidade de níveis que eu posso ter, não. Ou seja, a quantidade de elementos ou a quantidade de estruturas que eu posso ter dentro da outra, não. O que muda, uma das características fundamentais que muda, é que na lista, né? Na lista, eu posso modificar os elementos. Na tupla, não. Na tupla, eu não posso modificar os elementos. Beleza? Então, isso aqui ó, não existe. CESP Sebrasp 2021 CED PR. Na linguagem de programação Python, existem três estruturas para armazenar dados indexados. A estrutura cujos valores são imutáveis depois de sua criação é conhecida como, ou seja, qual é a estrutura que não permite modificação dos valores. Não permite modificação de valores? É a tupla, pessoal. É a tupla. A lista permite, né? O dicionário permite também. Não, operador e classe, né? Não são aqui as nossas estruturas de dados. Pessoal, ó, só faltou aqui quem? Só faltou aqui o set, né? O conjunto. Só que olha só o que, é que a questão falou, e aí é interessante ó, essa afirmação. O conjunto, ele é não indexado. A, a questão falou que nós temos três estruturas indexadas. A lista e a tupla nós indexamos por inteiro, ou seja, nós acessamos os elementos através de um número inteiro, e que é a posição, né, do elemento, e o dicionário nós acessamos através de string, através de um texto, através da chave, do valor da chave. O conjunto não. O conjunto nós não acessamos elementos de forma indexada. No máximo, nós poderemos descobrir se tem ou não aquele elemento lá dentro, né? Mas saber qual é a posição dele não tem, até porque não tem posição em conjunto, tá? Por isso que a questão falou em três estruturas indexadas. Então, questãozinha C, né? Que são os imutáveis, não pode mudar. CESP Sebrasp 2021 Codevasf. Na linguagem Python, as listas são coleções de qualquer tipo de objetos, com exceção das próprias listas, e seus elementos são alteráveis. E aí? Não, pessoal. As listas são coleção de qualquer tipo de objeto, sim. Com exceção da próxima lista, não. Com inclusão da própria lista. Eu posso ter uma lista de listas. Posso ter uma lista de listas. Não tem problema. E aqui dentro eu posso ter outra lista. Não tem problema também. Entendeu? Não tem problema ter isso aqui. Os elementos são alteráveis de uma lista? Sim. São alteráveis de uma lista. Agora, a exceção das próprias listas foi que matou a questão, né? Então, errada. FGV 2021 Imbel, supervisor. Vem aí, ó. X recebe 1, 2, 3, 4, 5, uma lista, né? Porque está entre colchetes. E eu dou um print de x menos 1. Quando eu dou um print de x menos 1, pessoal, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando ele exibir o último elemento
da lista X. Porque o menos 1 é o índice que vai vir, ó, de trás para frente, do final para o início. Então, eu vou imprimir quem aqui? Sem pensar muito? O 5, que é o último elemento. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Beleza? FGV 2021 em Bell. Sei lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, nossa lista X, recebeu. Aí vem X, nada, 2 pontos, nada, 2 pontos, menos 1. O que é que ele vai exibir aqui agora? O que é que ele vai exibir aqui agora? Pessoal, quando eu tenho isso aqui, né? Quando eu tenho isso aqui, ó, eu tenho o primeiro elemento, 2 pontos, o último elemento e o passo. Primeiro elemento, último elemento e o passo. O primeiro elemento, se for omitido, ele é 0. O último elemento, se for omitido, ele é o tamanho da lista. O passo, se for omitido, é 1. Essa é a sistemática de trabalhar isso aqui. Quem foi omitido aqui? O primeiro e o segundo parâmetro. Então foi omitido o primeiro elemento e o último elemento. Ou seja, ele vai de 0 até o tamanho, né? Só que olha só, o passo não foi omitido e o passo é menos 1. Se o passo é menos 1, pessoal, é porque ele inverteu a jogada. Se ele inverteu a jogada, aqui o passo vai ser menos 1, então eu não posso começar de 0 e ir até o tamanho. Muito pelo contrário, eu tenho que começar do último índice e ir até o final. Então o que é que eu fiz aqui? Eu simplesmente mandei reverter a exibição, né? Exibir a lista de forma invertida. Entenderam aqui, ó? Como o passo, se o passo fosse 1, eu ia exibir do 0 ao último, padrão. Como o passo é menos 1, eu vou inverter. Ou seja, eu vou aqui do último, da última posição, que é 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4. A última posição é 4. Eu vou da última posição, né? Eu vou da última posição, que é 4, né? Que é a posição 4, né, pessoal? E vou até o final. E vou até o final exibindo todo mundo. Eu vou até o final exibindo todo mundo. Então, vem aqui, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Letra E, né? 5, 4, 3, 2, 1. Olha só, pessoal. Isso aqui é bem simples, tá? Se ele omitiu o início e o fim, eu vou olhar para o passo. Eu vou considerar a lista toda. Se ele omitiu o início e o fim, eu vou considerar a lista toda. Tá? Vou considerar a lista toda. E aí eu vou olhar para o passo. Se o passo for indo positivo, beleza, eu vou pegar a lista e vou pegar aqueles elementos de forma direta. Se o passo for negativo, é porque eu vou pegar voltando. Beleza? Show de bola. FGV 2018 MPE Alagoas. Assinale a opção que indica o comando Python que produz, ó, uma lista, né, com dois valores. Menos 2 e menos 4. Aí ele deu as funções range, né? As funções range. Vamos ver, pessoal, o que, é que acontece em cada funçãozinha dessa, para a gente treinar aqui a função range. Ó. Primeiro, print range de 0, menos 6, 2. O que, é que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai de 0 até menos 6, indo de 2 em 2. É possível isso? Não. Se eu for de 0, depois eu vou para o 2, depois eu vou para o 4, depois eu vou para o 6, para o 8. Eu nunca vou chegar em menos 6. Então, como o range é inteligente, ele retorna aqui uma lista vazia. Então aqui ele vai retornar uma lista vazia. Então não retorna aquele que eu quero. Agora vamos lá. 0 menos 4 menos 2. Ele quer ir de 0 até menos 4, diminuindo 2. Então ele vai primeiro, né? Ele vai mostrar aqui. Ele vai mostrar aqui, né, pessoal? Vai de 0 vai de 0 a menos 4, mostrando 2. Então ele vai mostrar o 0, ele vai mostrar o menos 2, que vai reduzir 2, né? Ele vai mostrar o menos 4? Não, ele não vai mostrar o menos 4, porque ele não mostra o último. Lembra que ele não mostra o último. Ele não vai até o último. Então ele mostraria 0 e menos 2, né? 0 e menos 2. Não é isso que eu quero também. Não é isso que eu quero também. C. Print range menos 2, menos 4, menos 2. Ele vai vir do menos 2, vai vir para o menos 4. Ele vai diminuir de 2 em 2. Ó. Vai diminuir de 2 em 2, né? Vai diminuir de 2 em 2. Só que o menos 4 ele não exibe, porque ele não exibe o final. Então ele vai mostrar somente o menos 2. Então não é isso que eu quero. D. Print range, menos 2, menos 4, 2. Ó, pessoal, ele não vai, né? Não vai chegar nunca, né? De menos 2 até menos 4, aumentando de 2 em 2, não dá. Ele vai botar aqui, ó, menos 2. Ele iria colocar, né? Menos 2, 0, 2. Aí o range vai entender que não dá para chegar. Aí ele retorna o quê? Ele retorna uma lista vazia.
Print range menos 2, menos 6, menos 2. Ele vai do menos 2 até o menos 6, indo de menos 2, indo de 2 em 2 para trás, né? Então, menos 2, menos 4, menos 6. Só que o menos 6 ele não exibe porque é o último elemento. Então, ele vai trazer justamente aqui o que a gente quer, a lista, né? Com os dois elementos, o menos 2 e o menos 4. Então, gabarito letra E, pessoal. Gabarito letra E. FGV 2015, Câmara Municipal de Caruaru. Tela maior um pouquinho, né? Para a gente visualizar. Olha lá. Temos aqui a lista 1, 10, 20, 30 e a L2, 40, 50. Se eu der um L1.append passando o L2, o que é que vai acontecer? E mandar exibir, o que é que vai acontecer? Pessoal, o método append, né, ele vai juntar as duas listas. Ele vai colocar o final, né? Ele vai pegar aqueles valores que está recebendo como parâmetro e colocar o final, né? Colocar o final da lista que você está usando. Então, ele vai pegar os valores de L2 e colocar o final da lista de L1. Um detalhe, tá, pessoal? Atenção aqui, ó. Atenção. Essa questão, né? Ela está trabalhando aqui, ó, o Python 2.7. O Python 2.7 aceita esse comando aqui, ó, print L1. A partir do Python 3, né? No Python 3, se eu quiser dar o print, pessoal, eu tenho que colocar o valor entre parênteses aqui, ó. Então, se eu quisesse exibir corretamente aqui, eu teria que dar um print, parênteses, parênteses, o L1 dentro, tá? Eu tenho que colocar o parênteses no print. Mas como é o 2.7, se aceitava, tá? Se for questão de 3.0 para frente, né, de Python 3 para frente, não se aceita mais. Daria aqui um erro já, né, um erro já teria um erro de sintaxe, né? Já teria aqui um erro de sintaxe, beleza? Mas vamos desconsiderar isso porque a questão deu 2.7 e aí para a gente entender o funcionamento, né? Funcionamento. Então vamos lá, ó. O que ele vai mostrar, pessoal? Ele vai pegar a lista e vai colocar esses elementos aqui dentro dessa outra lista, né? No append. No append ele vai fazer isso. Não é isso que ele vai fazer? Ele vai adicionar os elementos né? Da lista 2 dentro da lista 1 como último elemento. Olha só, presta atenção, presta atenção. Na verdade é o seguinte, ele não está adicionando dois valores em separado aqui dentro. Então nós temos a primeira lista, 10, 20 e 30. Aí ele vai fazer um append. Como ele vai fazer o append, ele vai adicionar mais elemento aqui. Qual é o elemento que ele está adicionando? Qual é o elemento que ele está adicionando? Cuidado, galera. Só para a gente não confundir, tá? O elemento que ele está adicionando não é o 40 em separado e não é o 50 em separado. O elemento que ele está adicionando aqui no append, ó, é a lista L2. Então ele vai pegar a lista L1 e vai jogar aqui dentro a lista L2. E vai jogar aqui dentro a lista L2 inteira. Então o append é isso. O append, né, ele vai fazer justamente pegar a lista e jogar como último elemento aquele elemento que ele está passando ali. Ele poderia, pessoal, passar aqui um valor único, passar só 40, por exemplo, depois passar só 50. Aí seria os valores, né? Como ele não passou, ele passou uma lista inteira, aquela lista vai entrar como um único elemento. Um único elemento. Então essa lista aqui, a lista nova, né, L1, a L1 depois do append, ela tem 4 elementos, não 5. Ela tem 4 elementos, não 5. Tem 10, 20, 30 e uma lista formada por 40 e 50. Entenderam? Por quê? Porque é diferente, ó. O item B, que é a nossa resposta, do item C. Se você não soubesse isso, você poderia marcar o item C. Então, cuidado. O append faz isso. FGV 2015, PGE Rondônia. Na linguagem Python 2.7, os comandos L, range de 0 a 12. Range de 0 a 12. Print L. Lembrando, ó, 2.7. Se for no 3, eu tenho que ter o parênteses aqui, né? Beleza. O que é que ele mostra, pessoal? Um range de 0 a 12. No método range, nós temos 3 parâmetros. O início, o fim e o passo. Início, o fim e o passo. Ele deu ali o 0, início, o fim 12 e o passo ele não colocou, omitiu. Mas quando ele omite o passo, é porque o passo padrão é 1. Então ele vai criar uma lista de valores, né, que vai de 0 a 12. Incluindo 0, mas não incluindo 12. Então ele vai de 0 a 11, na verdade. Ele vai de 0 a 11, na verdade. De 1 em 1. De 1 em 1. Então onde é que está essa resposta? Aqui no item B. De 0 a 11, de 1 em 1. De 0 a 12, só que não inclui o 12. Então, na verdade, vai de 0 a 11. Né? Então, letra B. Beleza? Lembrando, nós estamos considerando aqui, isso aqui está certo. Se você tentar executar isso aqui no Python 3, vai dar erro. Vai dar erro.
FGV 2015, TJ Bahia. Ó, Python 2.7. Tá aqui a lista, 1 a 8, né? Aí ele dá um print. Se fosse na 3, teria que ter um parênteses aqui. Mas nós não estamos considerando a 3. É só pra gente entender o trabalho com a lista, né? Então ele tá mandando exibir isso aqui. O que ele tá tentando acessar, pessoal? Olha só. Ele não indicou o início, não indicou o fim e indicou o passo -1. Se ele não indicou o início, não indicou o fim, indicou o passo -1, ele está dizendo que vai começar do final e vai percorrer toda a lista. Ao contrário, ele vai exibir a lista de forma invertida. Então, gabarito letra D. Gabarito letra D. Sem pensar muito. Sem pensar muito. Se ele omitiu o início e o fim, ele está dizendo que é a lista toda. Se ele omitiu o início e o fim, é a lista toda. E qual que é o passo? Se fosse um passo positivo, se fosse 1, por exemplo, aí ele ia mostrar do começo ao fim. Se é o passo -1, ele vai começar do final e vai de -1 em -1. Vai voltando. Letra D. NCUFPR. 3 tipos de dados fundamentais em Python são as listas, as sequências ou tuplas e os dicionários. A respeito dessas estruturas, é correto afirmar aqui, ó, questão bem interessante que vai trazer as características para a gente das estruturas de dados. Listas não podem ser modificadas depois de criadas. Pode sim. Pode sim. Sequências aqui não podem. Sequências não podem. São as tuplas. Né? Listas podem ser modificadas. Beleza. Mas seu tamanho não pode ser modificado. Pode. Você pode adicionar elementos em lista. Você pode adicionar seus elementos em lista, sem problema. Né? Você pode adicionar sim. Então, letra B não. Dicionários não podem ser modificados. Pode. Você acessa o item ali, a sua chave, através da chave, e altera o valor tranquilamente. Tranquilamente. Né? E sequência que não podem. Sequência não pode ser modificada. Listas e sequências são indexadas por inteiros, ao passo que dicionários são indexados por strings. Exatamente. Para você acessar um elemento de uma lista ou de uma tupla, de uma sequência, você usa um número inteiro, que é a posição do número, a posição do valor, a posição do elemento, do item. Já no dicionário, você usa a chave para acessar aquele valor. Então, letra D corretíssima. Listas e dicionários são indexados por inteiro. Não, dicionário é por string. E a sequência. Trocou, né? Trocou aqui na última dicionário por sequência. Unirio 2014. Sobre o comando range para a construção de uma lista na linguagem Python, é correto afirmar aqui. Vamos ver, ó. Análise do comando range. Range 4,6, geralista 4,5. Vamos ver. Pessoal, se é um range 4,6, é sempre o quê? Início, fim e passo. O início é 4, o fim é 6 e o passo é 1, porque ele não declarou. Então ele vai começar de 4, vai até o 6. 5, 6. Só que o 6 não entra, lembra? O 6 não entra porque ele é o elemento final. O elemento final não entra. Então ele vai criar uma lista com o elemento 4 e 5. Já matou. Letra A. Matou. Mas vamos ver o resto, né? Vamos ver o resto pra gente aprender. Olha lá o resto. Range 5 gera o quê, pessoal? Se ele colocou range 5, é porque ele só está declarando o elemento final. O início ele omitiu. Quando ele omite, né? Quando ele omite o início, ele está pegando aí o primeiro, né? O início que ele omitiu aqui, ele está pegando o primeiro. Início, opa. Início, vamos lá, ó. Início, fim e passo, né? Então, tá gerando range 5, o início ele omitiu é quem? É 0, né? O início ele omitiu é 0. Ele vem, fim. O fim é 5 e o passo é 1. Então, ele ia de 0 a 4, né? Ele ia de 0 a 4. Errado aqui. Range 4, 6. Vai de 4 a 6. Ah, o 4, 6 é esse que a gente viu, né? O 4, 6 a gente já viu que garante que gera isso daqui. Não vai até 9. Não vai até 9. Range 5, 1. Olha só. Começando do 5 e até o 1. Começando do 5 até 1. Cadê o passo -1 aqui? Isso aqui vai retornar a lista vazia, né? Isso aqui vai retornar a lista vazia. Nunca vai conseguir ir de 5, ó. O início seria 5 aqui. O final 1. Início seria 5, final 1. O passo é 1, porque ele é padrão. Ou seja, eu vou começar em 5 e vou tentar ir até 1, aumentando 1 em 1, de 1 em 1. 5, 6, 7, 8. Nunca vou chegar. Então ele retorna aqui, na verdade, uma lista vazia. 5, 1 de -2, o que é que acontece? Ele vai gerar o 5, -2 aqui agora. Ó. 5, 3, não inclui o 1, né? 5, 3, não inclui o 1.
Então ele vai retornar somente 5 e 3 e não 4 e 5. Então por isso que está errado aqui. Beleza? Então gabarito letra A. E FPE 2016. Uma das estruturas de dados existentes na linguagem de programação Python são as listas. Considere o trecho de código abaixo. Candidatos, aí recebe José, João, Sibeli, Sonivaldo e Dariano. É correto afirmar que candidatos.len obtém o tamanho da lista. Galera, preste atenção aqui na pegadinha, na sacanagem que a banca fez. Porque ela sabe que isso aqui confunde. A função len, você não chama a função a partir da lista. Você chama a função e passa a lista como parâmetro. Então o correto seria len, parênteses, candidato dentro. Tá? Então aqui está errada a sintaxe da função. Sacanagem, mas é para ficar atento ou atenta. O método append é utilizado para adicionar um elemento no início da lista. Não, append é no fim da lista. No fim da lista. O comando insert Antônio insere Antônio no início da lista. Pessoal, o comando insert, né? Você tem que inserir aí qual é a posição do elemento. Qual a posição do elemento? Você não inseriu, não disse a posição. Então ele não vai conseguir inserir na lista. Candidatos -2 retornaria o penúltimo elemento da lista. Olha só, quando eu quero acessar algum elemento específico, eu uso o número inteiro. Se eu usar o número inteiro positivo, ele vai acessar a partir do começo, começando de 0 e indo até n-1. Se eu uso um número negativo, eu estou invertendo a ordem de busca. Se era o -1 é o último elemento, se é o -2 é o penúltimo, o -3 é o antepenúltimo e assim vai. Então tá certinho esse item D. Certinho esse item D. Candidatos.size obter o tamanho da lista. Não, o tamanho da lista é esse método aqui, ó. Len, passando a lista como parâmetro. Não é candidato.size, não. Então, gabarito letra D. Show de bola, pessoal. Veja, temos várias questõezinhas, né, sobre as estruturas de dados. É muito importante que vocês fixem bem essa brincadeira das estruturas, né, das listas, das tuplas, sequências, né, dicionários, conjuntos. Fiquem bem atentos nesse tipo de questão para vocês detonarem na prova.